eu optei pela engenharia civil aos 17 anos. Na verdade, quando a gente tem 17 anos, a gente não sabe exatamente o 100%. 100% que queremos, né? E antes disso, eu dei aula, né? Eu fiz o magistério, acho que tu deve lembrar. Então, tinha um sonho de Tu fez? criança. Não me lembrava dessa parte. Sim, eu tinha um sonho de criança em ser professora. Hum. Então, logo que eu saí do ensino fundamental, comecei a fazer o magistério. E o engraçado, Tiago, que logo no primeiro dia de aula, eu já percebi que não era nada daquilo que eu queria. Tinha nada a ver. Que aquele sonho de criança não tinha nada a ver comigo. Mas ainda assim, eu não desisti. Fiz o magistério, os 4 anos, né? Era o normal. E naquela época, como eu ainda era menor de idade, não poderia trabalhar e queria muito trabalhar, o que eu imaginei? Vou fazer o magistério, assim que eu finalizar eu consigo trabalhar, né? Consigo dar aula, e depois até lá eu penso, né, em que profissão eu vou seguir. Finalizei o magistério, comecei a dar aula, logo em seguida desisti. Tu chegou a dar aula ainda? Sim, cheguei a dar aula, acho que uns 6 meses, e aí desisti. Depois eu comecei a procurar trabalho no comércio local, fui vendedora, né? Quem me deu a primeira oportunidade de trabalho foi a Karine, da Planeta Calçados. Olha aí. Inclusive, se estiver assistindo, um abraço. E, enquanto isso, eu iniciei a faculdade. Prestei o vestibular, né, para engenharia civil, simplesmente porque era muito boa em matemática, então achava que isso seria um bom requisito, e iniciei então a engenharia civil. Confesso que de início não gostei, pensei em desistir ali nos primeiros semestres. Porque é muita parte de cálculo, de certo. Exatamente. Tudo aquilo que tu achava que sabia, que entendia, tu Já esquece era. tudo, já era, exatamente. Mas eu descobri uma grande paixão ao longo da jornada acadêmica, né? Que foi uma das cadeiras que eu tive relacionadas a manifestações patológicas das construções. Para quem não sabe, esse nome é gigantesco, assusta, né? Manifestações patológicas das construções. Basicamente, são as doenças das construções, tudo aquilo que se manifesta na tua construção. Tua construção, ela dá sinais quando algo não vai bem, ela dá indícios, né? E eu me apaixonei extremamente por essa matéria, e foi então que eu decidi, é isso que eu vou seguir carreira, né? Então, dei sequência ao curso, trabalhei também em construtora e não quis mais saber de outra profissão. Aquilo que eu havia imaginado no início, talvez em desistir, esqueci, né? E segui em frente. Em 2020, né, eu me formei, ainda era pandemia, morava em Canoas e retornei para a cidade logo no início da pandemia, né? Achando que iria ficar alguns dias, e acabei ficando meses, porque a pandemia ela acabou se estendendo, né? Algo que nós não imaginávamos. Então, eu acabei retornando para Santo Antônio, e já que retornei, naquela época eu decidi então abrir a minha empresa, a KC Engenharia. Estudei o mercado local, estudei a região, senti a necessidade de ter em um só local, Tiago, um espaço que oferecesse soluções completas para a vida das pessoas. Então, eu abri a KC Engenharia com este propósito, em oferecer em um só local soluções completas para a vida das pessoas. Por que soluções completas? Por exemplo, quando tu vai fazer um projeto, antes mesmo de fazer o projeto, o que tu precisa? Tu precisa de um terreno, certo? Mas, muito antes disso, tu precisa fazer a escolha adequada de um terreno, né? Precisa pensar no tipo da topografia desse local, se é um terreno plano, se é um terreno acidentado, onde tu vai gastar um pouco mais com as tuas fundações para essa construção, onde que esse terreno ele está inserido, qual é o tipo de construção que tu realmente pode construir nesse local, qual é o zoneamento, ele está próximo de alguma área de preservação permanente. Então, tudo isso na KC Engenharia, nós oferecemos uma consultoria completa,
desde a escolha do o melhor terreno indicado para o teu tipo de construção até a execução final do projeto. E isso então vai de encontro, né, ao nosso propósito, que é Uhum. oferecer soluções completas para a vida das Legal. pessoas.